Vamos trazer a Cristina Serra para a gente conversar mais sobre esse perfil dos extremistas que acompanharam, que participaram da manifestação, que participaram do evento de Bolsonaro em Copacabana no domingo. Cristina Serra, bom dia para você. Bom dia, Vivian, William, César, todo mundo que está aqui com a gente. Bom dia, Cris. Vamos lá, Cris, a gente acabou de passar aqui um perfil, né, das pessoas que estavam na manifestação desse domingo em Copacabana, pró-Bolsonaro. A maioria dos manifestantes desse ato pode até não ser evangélica, como a gente viu há pouco nessa pesquisa do monitor da USP, mas é este o grupo mais engajado entre os extremistas de direita nas redes sociais. Então, a gente está falando agora mais prioritariamente das redes, é o que aponta um outro levantamento que identificou os 10 principais replicadores do extremismo nas redes sociais, deles 8 são evangélicos. O estudo foi realizado por pesquisadores da Universidade Federal do Rio e da Federal Fluminense. Na lista estão, atenção, porque não é surpresa nenhuma, nessa lista a gente tem Nicolas Ferreira, o senador Flávio Bolsonaro e, obviamente, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, justamente os 3 que estavam com o Bolsonaro na manifestação do domingo, né? A gente sabe que, em sua maioria, a gente teve na manifestação católicos, né? Mas nas redes sociais, Cris, eu queria que você comentasse um pouco, a gente vê essa pesquisa que é assombrosa, né? Dos 10, entre as 10 pessoas, né, que os principais replicadores do extremismo, a gente tem nas redes sociais 8 como evangélicos. Longe de nós aqui pintar como os evangélicos como uma figura absolutamente extremista e do mal, não é isso. Mas é uma realidade que a gente precisa enfrentar, né? Vivian, as duas coisas se casam, né? Eu estava acompanhando o debate de vocês, o que houve na manifestação de domingo e essa pesquisa, porque a manifestação de domingo ela foi marcada pela presença de um discurso fundamentalista religioso. Todas as manifestações pró-Bolsonaro tem tido cada vez mais esse caráter acentuado. Isso já vem de algum tempo, mas isso está se agravando cada vez mais e vai aumentar com a proximidade da campanha para prefeituras e câmaras de vereadores, né? A utilização desse discurso fundamentalista religioso que, numa aparente contradição, é um discurso de ódio. Aparente contradição, eu digo, porque um discurso religioso, teoricamente, seria para pregar a paz, a conciliação, e o que a gente vê nesse discurso deste segmento específico evangélico que se associou com a extrema-direita é um discurso de ódio, e aí, claro, esses setores fazem toda uma interpretação muito distorcida e manipulada, né, dos textos religiosos para justificar o discurso de ódio e a pregação da violência contra o inimigo. Então, esse é um fenômeno. E o outro fenômeno que essa pesquisa traz, né, de como esses influenciadores religiosos, não só influenciadores religiosos, me corrigindo aqui, influenciadores políticos da extrema-direita, usam esse discurso religioso e como eles têm um alcance muito grande. Por quê? Justamente porque estão associados à extrema-direita que domina essa máquina digital de discurso de ódio. Isso é muito perigoso, eu diria, e já tenho falado aqui várias vezes, que esse é o fenômeno mais grave da política brasileira nesse momento. A gente vê em outros setores, em outros lugares do mundo, mas aqui isso, de fato, está tomando uma proporção muito grave, perigosa, ameaçadora. Eu, particularmente, considero, são as duas maiores ameaças que a gente tem à democracia. A falta de regulação nas redes digitais e essa mistura de política e religião, em especial a mistura da política, da extrema-direita, com esses setores evangélicos, obscurantistas, né, autoritários, retrógrados e reacionários. Então, é desse fenômeno que a gente está falando, e como você disse, aí quando você introduziu o assunto, é muito importante que a gente faça uma distinção, porque esse mundo das igrejas evangélicas é muito variado, muito diverso, e há enormes segmentos.
dessas igrejas evangélicas que não são extremistas, não são bolsonaristas e fazem o seu trabalho evangelizador, pastoral, com muita seriedade. Eu acho que é um caminho contrário, e acho que a Cris deixa isso claro para a gente. Quem instrumentaliza a religião é a extrema-direita, não é o contrário. A gente tem muitos evangélicos na nossa vida cotidiana, né, que a gente conversa, que são progressistas ou que não são bolsonaristas, não são de extrema-direita, mas é o caminho contrário, e isso não é um fenômeno brasileiro, né, Cris? Nos Estados Unidos, por exemplo, o Trump faz isso. Na Europa, por exemplo, na Hungria, do Viktor Orbán, existe lá não são os evangélicos, mas fazem isso com os católicos, com os cristãos, contra os muçulmanos invasores da Europa. Então isso não é um fenômeno local, né, Cris? É uma coisa que a gente precisa lembrar. O César falou pra gente aqui essa semana muito bem sobre essa internacional fascista. O projeto é parecido no mundo todo, e aqui a religião que é instrumentalizada são os evangélicos, espertamente pelo bolsonarismo, visto que é a religião que mais cresce no Brasil, que é a linha cristã que mais cresce no Brasil, né, Cris? Exatamente esse ponto. Sim, há uma internacional fascista que se apropria, que instrumentaliza setores religiosos. E eu diria que, no caso, o fenômeno que nós estamos vendo aqui no Brasil, ele copia exatamente o modelo norte-americano, né? Lá você tem essa aliança entre esses setores religiosos extremamente retrógrados e que usam muito esses valores da família, né, com uma pregação muito radical contra o aborto, são contra o aborto, inclusive quando há perigo à vida da mãe, ou às vezes é a única exceção que fazem, mas são contra o aborto, por exemplo, quando a mulher é estuprada, né? É uma coisa que nós já temos na nossa legislação há muito tempo e que esses setores querem, inclusive, reverter. Mas, enfim, voltando só a esse paralelo com os Estados Unidos, que eu acho muito importante, é exatamente esse modelo que foi importado para cá. Essa associação entre esses segmentos religiosos extremamente... Eu não gosto nem de usar a palavra conservadores, eu uso retrógrados e reacionários mesmo, é uma coisa mais grave do que conservador, associados aos setores mais radicalizados e extremistas do Partido Republicano. É uma aliança, William, de conveniência também, e isso aqui no Brasil fica extremamente claro, porque muitas dessas igrejas, né, evangélicas, que eu falo, na verdade, as que eu chamo de balcão de negócios, muitas dessas igrejas que são balcão de negócios, que hoje estão com a extrema-direita, já apoiaram no passado o governo Lula, o governo Dilma. Agora o vento mudou de direção, como elas são balcão de negócios, elas estão associadas com a extrema-direita, até para usar este alcance, essa repercussão que a extrema-direita tem no mundo digital. Então isso é uma sociedade, né? É uma aliança de conveniência com vista a ganhar dinheiro, né? Ganhar dinheiro no caso das igrejas e poder político no caso da extrema-direita. E esse discurso radicalizado no campo dos valores, da família e etc., ele serve muito bem, né, como plataforma política para a extrema-direita. São questões, digamos assim, que se prestam a um discurso de oferta de soluções simples para problemas complexos. Resumindo, o que a gente vê, e já estamos vendo neste momento pré-eleitoral, e isso vai se agravar à medida que a campanha se aproximar, é uma oferta, essas igrejas, na verdade, elas oferecem para este campo da extrema-direita os seus currais eleitorais. Os pastores têm muita influência nas suas comunidades, né? Os fiéis acabam permitindo, inclusive, até uma invasão da vida das famílias, né? E esse controle que esses pastores e essas igrejas acabam tendo sobre essas famílias, né, acaba transformando, então, essas igrejas em fornecedores de currais eleitorais. Eu vivo numa região do estado do Rio de Janeiro, onde isso é muito claro, muito visível, né, e a gente precisa estar muito atento a esse fenômeno, porque os setores progressistas, de esquerda, de centro-esquerda, precisam atentar para esse fenômeno e se contrapor a ele.
você vê, gente, circulando, por exemplo, nas regiões periféricas ou mesmo nas regiões centrais aqui, né, Cris, das grandes capitais, mas especificamente eu estou falando de São Paulo, você vê claramente, Cris, você tem uma igreja e um bar. A cada esquina, a nossa composição societária é assim, você tem uma igreja e um bar, uma igreja e um bar. Então, aqui, por exemplo, entre a região da Vila Mariana e onde eu moro, no Ipiranga, deve dar algo em torno de 6, 7 quilômetros, Cris. Você vê dezenas de igrejas nesse percurso. Por que isso é muito preocupante e a fala da Cris é absolutamente fundamental? Todo mundo que trabalha com qualquer tipo de ciência social ou com jornalismo ou que para todos os efeitos está preocupado com o futuro do país, precisa olhar para essa questão de forma central. O Brasil corre o risco de se tornar uma teocracia de cariz miliciano, no qual a gente pauta a nossa discussão sociopolítica com base em categorias estritamente teológicas. Isso é perturbador, porque o potencial de estrago que isso tem para a maior parte da nossa população é incalculável. E por que figuras, por exemplo... Veja, para te passar, Cris, que eu acho que isso é muito importante. Qual é o ponto de convergência que uma figura como o Elon Musk tem com uma figura como Silas Malafaia, por exemplo? Porque, em tese, essas pessoas orbitam esferas absolutamente distintas e eles não teriam interesse em comum. Sabe qual é o interesse que uma figura como o Malafaia e o Musk têm em comum? Eles não querem uma institucionalidade forte. Porque se eles têm uma institucionalidade definida, na qual você não pode explorar a fé alheia de maneira indiscriminada, você não pode usar homofobia, racismo e vender ódio como plataforma política, tanto o Malafaia quanto o Musk perdem economicamente, financeiramente, mas sobretudo politicamente, né, Cris? E isso eles não estão dispostos a tolerar, né? Exatamente. Você traz esse componente do Elon Musk para isso que eu chamei dessa aliança de conveniência, essa sociedade em torno, né, desse balcão de negócios que essas igrejas se transformaram. Claro, o Elon Musk, justamente, ele não quer regulação nenhuma para que as redes, pelo menos as que são controladas por ele, sejam uma terra de ninguém, né? Onde a gente veja esse faroeste que a gente está vendo o tempo todo, né? E que esse modelo de negócios das plataformas digitais não se altere, né? E continue sendo o cerne das plataformas digitais, continue sendo a necessidade do engajamento, né, do combate entre setores radicalizados da política, né, o combate entre setores extremistas, né? Então, as plataformas digitais, para que elas sejam lucrativas, elas precisam desse tipo de engajamento. Então, ele quer que continue assim. As igrejas, essas igrejas que são balcão de negócios, novamente, fazendo essa distinção em relação às outras igrejas, também querem liberdade total para continuar com a sua pregação obscurantista, né? A gente vê em muitas situações, sim, a pregação nos púlpitos da homofobia, né, do racismo, que são crimes, né? Então, essa é uma conveniência para todos esses setores, e claro, para a extrema-direita na política, que também quer toda a liberdade, a tal liberdade de expressão ampla, total e irrestrita, para que possa, por exemplo, pregar o nazismo, né, para que deixe essas células nazifascistas, que a gente sabe que cresceram muito no Brasil hoje em dia, livres para fazer a sua pregação de ódio. Então, é uma liberdade total e absoluta, sem nenhum tipo de regulação, sem nenhum tipo de freio, para que possam fazer os seus negócios, porque é disso que a gente está falando, no fundo, nós estamos falando de negócios. Agora, só um dado aqui, enquanto a gente estava conversando, que eu queria trazer aqui, para a gente ter uma ideia do tamanho desse universo que a gente está falando, né? Segundo o IBGE, nós temos hoje
cerca de 60 milhões de brasileiros que professam a fé evangélica. Portanto, é uma enorme fatia da sociedade brasileira. Esses 60 milhões, claro, não são todos extremistas, não são todos obscurantistas, muito ao contrário, todos nós aqui conhecemos, né, pessoas que seguem igrejas evangélicas igrejas, inclusive, que têm um trabalho pastoral da maior seriedade. Né? Mas, enfim, são 60 milhões de pessoas que são, digamos assim, o alvo, né, desses setores extremistas que a gente está falando aqui, que estão, digamos, de alguma maneira suscetíveis a esse tipo de discurso. E um outro dado, esse do IPEA, que mostra que nos últimos 20 anos o número de templos no Brasil cresceu mais de 200%, templos oficiais. E isso eu estou trazendo, César, porque você estava falando que na sua vizinhança aí você vê, e eu também vejo aqui, em cada quarteirão, tem quarteirão que tem mais de uma igreja no mesmo quarteirão. Né? Então, só para a gente ter a dimensão, né, do tamanho dessa população e do alcance que esse fenômeno pode vir a ter, porque ele está em franco crescimento. E Oxo, né? Aqui em São Paulo, aquele mercadinho mexicano que veio para fechar os mercadinhos de bairro. Também são as três coisas que o César falou aí: bar, igreja e essa rede de supermercado mexicana que veio para fechar os mercadinhos locais. Que a gente já falou sobre isso aqui no programa também.